Pessoal, vamos a mais uma aula de Química Orgânica, onde vamos enfocar a isomeria espacial geométrica. Porém, para podermos chegar bem na isomeria espacial geométrica, precisamos entender como funciona a isomeria espacial. Você lembra bem da isomeria plana? Na isomeria plana, as diferenças entre os compostos isômeros eram perceptíveis na fórmula plana. Agora, a situação é diferente. Uma única fórmula mascara, esconde, não nos deixa ver a diferença entre os isômeros. Definindo então formalmente, observe, uma única fórmula plana esconde a existência de isômeros, só distinguíveis através de fórmulas espaciais. Existem dois tipos de isomeria espacial. A isomeria geométrica, na qual as diferenças entre os compostos serão naturalmente geométricas. E existe uma outra, que é a isomeria ótica. Na isomeria ótica, as diferenças vão ter a ver com um tipo de luz. Isomeria, ai, vai dar trabalho. Bem, vamos à divisão da isomeria geométrica. A isomeria geométrica é dividida em dois grandes casos. O primeiro deles é em compostos com C-dupla-C. Vamos ver qual é a condição de ocorrência para isomeria geométrica em compostos com C-dupla-C. Observe bem aqui. Temos aqui a ligação dupla, C-dupla-C. Em cada carbono da dupla, eu tenho que ter ligantes diferentes. Repare, A e B, ligantes diferentes. D e E, também ligantes diferentes. Repare uma coisa, nada foi dito sobre A e D. A e D podem ser iguais ou não. B e E podem ser iguais ou não. Não ajuda nem atrapalha. O que importa realmente é que em cada carbono da dupla ligação eu tenha ligantes diferentes. Existe um exemplo absolutamente obrigatório, o 2-buteno. Repare uma coisa, se a isomeria em compostos com C-dupla-C, nada mais razoável que eu pensar em alcenos. Qual seria o menor alceno a apresentar a condição de ocorrência? É exatamente o 2-buteno. Me siga, por favor. Repare, hidrogênio e metil, dois ligantes diferentes e dois ligantes os mais econômicos possíveis. Um hidrogênio e apenas um carbono. No outro carbono que tem a dupla, exatamente o mesmo esquema, um hidrogênio e um metil. Repare, metil, iguais, não ajuda nem atrapalha. Hidrogênio, hidrogênio, iguais, não ajuda nem atrapalha. O que ocorreu de realmente importante? Em cada um dos carbonos que tem a dupla ligação, você tem ligantes diferentes. Porém, você deve estar se perguntando, e daí? Em que isso vai criar ou não criar ou atrapalhar a existência de isômeros? É para isso que nós vamos usar uma representação espacial, para que possamos ver melhor, para que possamos ter uma intuição mais adequada de como ficam esses isômeros. Colocamos a dupla verticalmente, facilita muito para ver. Caprichamos os ângulos aqui, um ângulo, dois ângulos, três ângulos. Qual é o ângulo integral em torno de um ponto? 360 graus? Claro! Então nós vamos ter três ângulos iguais de 120. Me acompanhe outra vez. 120 graus, 120 graus, 120 graus, os três ângulos iguais de um carbono sp2. Aqui embaixo também, três ângulos de 120 graus de um carbono sp2. Repare então o que ocorre. Os dois metil ficam para o mesmo lado da molécula. Da mesma forma, os dois hidrogênios para o mesmo lado da molécula. Isso vai ser identificado por um prefixo, o prefixo cis. Cis quer dizer exatamente do mesmo lado. O teu professor de história, em alguma hora, vai te contar que o Uruguai já pertenceu a gente e era a província cisplatina. Eram terras que ficaram do lado de cá do Rio da Prata. Cis quer dizer do mesmo lado. Repare uma coisa, cis não é o nome do composto. Que é cis, então? Cis é um prefixo de identificação. Temos o cis-2-buteno. E como podemos fazer isso de maneira diferente? Muito fácil de ver. Repare, agora um metil de um lado, um metil do outro lado, um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro lado. Esse aqui é mais fácil ainda o nome, trans.
Para ligar um metil ao outro, eu preciso transpassar, eu preciso atravessar de um lado ao outro da molécula. Repare, é uma palavra muito simples que usa o prefixo trans, transatlântico. Lembra do transatlântico? Era o barco que fazia, para a época, a travessia incrível de cortar o Atlântico. Transatlântico. Trans-2-buteno é o nome para esse isômero. Você reparou, eu tenho certeza, que a diferença de um para outro é uma diferença geométrica criada pelos ângulos de 120 graus. Agora eu preciso de toda a sua atenção para você nunca mais esquecer nada disso. Repare, por que isso não poderia acontecer em ligação simples? Por favor, segue as minhas mãos. Numa ligação simples, a rotação entre os átomos é livre. Não há como você prender os átomos, eles rodam livremente. Já se eu tenho uma ligação dupla, a rotação está impedida. Repare, um polegar para cima, um polegar para cima. Os outros dedos para baixo, os outros dedos para baixo. De uma certa maneira, esse aqui seria o isômero cis, mesmos dedos para o mesmo lado. Como seria o isômero trans? Repare, pego o isômero trans, rodo as minhas mãos e veja, para ligar um polegar ao outro, você precisaria atravessar a ligação. Da mesma forma, para ligar estes dois dedos a estes dois dedos, você precisaria atravessar a minha mão. Esse é o esqueminha muito fácil. Repare, então, isomeria geométrica ao alcance de suas mãos. Ligação dupla, mesmos lados, cis. Ligação dupla, lados opostos, trans. Com essa dica, você nunca mais vai errar isomeria geométrica. Ela ficará muito simples para você. Entendeu? Vamos então agora ao segundo caso da isomeria geométrica, que é a isomeria geométrica em compostos cíclicos. Repare a condição de ocorrência. Eu tenho que ter em dois carbonos quaisquer do ciclo, vizinhos ou não, devem existir ligantes diferentes. Fizemos aqui um anel pentagonal e marcamos dois carbonos vizinhos desse anel pentagonal. Repare o seguinte, não há a menor necessidade de que o anel seja pentagonal. Podia ser um anel de 4 carbonos, de 6 carbonos, de 3 carbonos, pouco importa. E os carbonos poderiam ser vizinhos ou não vizinhos. Mas precisávamos escolher alguma coisa para o exemplo. Então, vamos lá. Ok, um anel pentagonal, ele tem 5 carbonos, pegamos 2 carbonos vizinhos. E, nesses carbonos vizinhos, ligantes diferentes. A diferente de B e D diferente de E. Esta, então, é a nossa condição de ocorrência. Em 2 carbonos do anel, vizinhos ou não, ligantes diferentes. A diferente de B e D diferente de E. Está perfeito? Vamos pegar um exemplo onde seja diferente sendo igual. Você já vai entender o que eu quero. Vamos ao 1,3-ciclobutanodiol. Calma. 1,3-ciclobutanodiol. Ciclobutano, um anel quadrado, um anel de 4 carbonos. Diol, 2 hidroxilas. 2 hidroxilas aonde? Nos carbonos 1 e 3. Reparou? Não são vizinhos. Nem o anel é pentagonal, o anel é quadrado, e muito menos os ligantes estão em carbonos vizinhos, estão em carbonos afastados. Repare o desenho, um anel quadrado, num carbono nós temos uma hidroxila, seja esse o carbono 1. Consequentemente, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, no carbono 3 temos uma hidroxila novamente. E então, como é que vai ficar isso espacialmente? Repare, a representação espacial será um anel quadrado, um anel quadrado. E nos carbonos 1 e 3, carbonos 1 e 3 fazem a diagonal desse quadrado. Teremos uma hidroxila, vamos dizer, para cima e um hidrogênio para baixo. Da mesma forma, uma hidroxila para cima e um hidrogênio para baixo. Repare, as 2 hidroxilas ficaram ambas para cima. As hidroxilas estão para o mesmo lado, esse composto é o cis. Repare, cis não é nome, cis é um prefixo indicativo. Temos então o cis 1,3-ciclobutanodiol.
Claro que temos também o outro isômero, o trans. Como seria o isômero trans? O isômero trans teria uma hidroxila para cima do anel, uma hidroxila para baixo do anel, um hidrogênio para cima do anel, um hidrogênio para baixo do anel. Para ligar uma hidroxila à outra, você precisaria transpassar, precisaria atravessar o anel. Trans 1,3, ciclobutanodiol. Novamente, eu te falei na outra isomeria, vou te falar nessa também. Isomeria geométrica está sempre nas tuas mãos. Repara, dessa vez eu não tenho uma ligação dupla para representar. Dessa vez eu tenho um anel para representar. Com as minhas duas mãos, nenhuma dificuldade. Está aqui um anel. Você consegue perceber? Está esquisito pra caramba. Um anel de 4 carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. E agora repare, como é que eu posso arrumar os átomos? Esses dedos para lá, esses dedos para cá também. Os dedos estão para o mesmo lado? Essa é a estrutura cis. Vamos virar isso tudo? Caramba, alguma coisa assim. Leva os dedos à frente, leva os dedos para você. E agora, esses dedos e esses dedos estão para lados opostos. Essa seria a estrutura? Claro, você acertou. Trans. Vê só, está aqui o anel. Tudo para o mesmo lado. Cis. Refaz o anel para um lado, para o outro lado. Essa é a estrutura trans. Fechou tudo? Bem, pessoal, vocês reparam, então, o pessoal está cheio de ideias de quais são as melhores formas para se aprender química orgânica. Mas uma coisa eu tenho certeza, em formas de aprender química orgânica, a verdade está com a gente. Quais são essas formas? Toda a ênfase ao material didático que você tem. Assistir às videoaulas, prestar muita atenção e agora, nesse final de aula, fazer muitos exercícios. Verifique se algum dos compostos a seguir apresenta isomeria geométrica. Se trans, represente fórmulas espaciais dos isômeros cis, quando for ao caso. Bem, o primeiro composto que vamos analisar é o 2-butenóico, que já foi representado de maneira a facilitar tudo. Repare só, a ligação dupla C encontra-se aqui em cor bem clarinha. E agora eu vou perseguir os ligantes. Neste carbono temos um hidrogênio e a carboxila, que faz dele um ácido, que temos aqui dois ligantes diferentes. Aqui no outro carbono que faz a dupla, temos um hidrogênio e um metil. Novamente, dois ligantes diferentes. Repare, aqui diferentes, aqui diferentes. Ah, eu tenho a certeza, esse composto apresenta isomeria geométrica. Podemos, então, representar a fórmula do isômero cis. Repare só, num dos carbonos, um hidrogênio e uma carboxila. No outro carbono, um hidrogênio e um metil. Vamos ao isômero cis? Repare, a carboxila e o metil, ambos para o mesmo lado. Os dois hidrogênios, ambos para o mesmo lado. Você deve estar achando o seguinte, entendi, é cis porque os dois hidrogênios estão para o mesmo lado. Não, não é por isso, apesar disso ter acontecido. É cis porque os ligantes mais volumosos, os ligantes de maior massa, estão para o mesmo lado. E quem são os ligantes de maior massa? Naturalmente a carboxila e o metil. Carboxila e metil para o mesmo lado, esse é o isômero cis. Vamos ao segundo composto. O segundo composto será o 1,1-dicloro, 1-buteno. Repare, tudo com 1. Então, olha aqui. A C, a ligação dupla está aqui em cor bem clarinha. 1,1-dicloro, 1,1-dicloro, 1-buteno, ligação dupla entre 1 e 2. Não quero nem olhar o outro lado, já estragou tudo. Eu tenho aqui 2 cloros iguais. Se eu tenho 2 cloros iguais, na hora em que eu rodar, eu vou continuar tendo 2 cloros iguais. Não há nenhum tipo de isomeria. E vamos ao segundo exercício. Vamos então analisar agora o terceiro composto, o 2,3-dibromo, 2-buteno. Repare, ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. 1, 2, 3, 4, ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. 2,3-dibromo, um bromo aqui, um bromo aqui. Você reparou, essa molécula inteiramente simétrica, o que temos para o lado esquerdo é igual ao que temos para o lado direito.
Mas não é isso que temos que perseguir. O que temos que procurar? Ligantes diferentes no mesmo carbono da dupla. E lá estão eles. Um metil e um bromo. Um metil e um bromo. Logo, temos a isomeria geométrica. Podemos, então, representar o isômero cis. O isômero cis, metil, massa molecular 15, carbono 12, 3 hidrogênios, 15. Cada bromo é 80. Então, o ligante mais importante, o ligante de maior massa, é o bromo. Logo, será cis aquele que tiver os dois bromos para o mesmo lado. E, naturalmente, os dois metil também. Veja só, aqui está o isômero cis. Um metil, do mesmo lado. Um bromo, do mesmo lado. Este é o isômero cis. Podemos, então, acho eu, passar a um próximo exercício. Como é que você está se sentindo? Está fácil? Vamos ver mais um, então. Considere os compostos com relação à possibilidade de isomeria cis-trans, pode-se afirmar que ela aparece em quais deles? Vamos ver um por um. Começamos pelo 2-buteno. Cara, 2-buteno é figurinha carimbada. 2-buteno tem isomeria geométrica. Desenhei aqui mais uma vez para você ver mais uma vez, mas caramba, é muito fácil. Olha só, os dois carbonos que fazem a dupla ligação. Um metil e um hidrogênio. Um metil e um hidrogênio. Ligantes diferentes no mesmo carbono, temos isomeria geométrica. Vamos ao segundo composto. Um penteno. Veja o desenho do 1-penteno. Ligação dupla entre os carbonos 1 e 2. 2 hidrogênios, não há o que seguir. Já estragou, não tem. Os 2 hidrogênios são iguais. Vamos ao terceiro composto. 1,2-dimetil ciclopropano. Espera aí, sem ver desenho. Ciclopropano, um anel de 3 carbonos. 1,2-dimetil, 2 ligantes metil nos carbonos 1 e 2. Agora sim, podemos ver o desenho. Repare, está aqui um carbono com um hidrogênio, com um metil. Está aqui um carbono com um hidrogênio e com um metil. Ah, professor Nelson, mas aqui tem 2 hidrogênios que são iguais. Não importa, eu só preciso olhar para 2 carbonos. A verdade, então, é que eu tenho em 2 carbonos ligantes que são diferentes, hidrogênio e metil. Identicamente no outro, hidrogênio e metil. Temos isomeria geométrica? Claro que temos. E vamos a mais um composto. Repare, ciclobutano. Pode parar, esse não precisava nem desenhar. Ciclobutano, não há ligantes diferentes, não há substituintes, só temos hidrogênios. Você vai trocar o quê? Gira, um hidrogênio e um hidrogênio. Gira de volta os mesmos hidrogênios? Claro que não temos. Desenhei, só porque desenhamos todos. Mas repare, 2 hidrogênios iguais, 2 hidrogênios iguais, 2 hidrogênios iguais, 2 hidrogênios iguais. Naturalmente que neste caso não há nenhuma isomeria. Até que eu tô curtindo essa isomeria. E vamos para quê? Para mais um exercício, claro. Repare, a substância que apresenta isomeria geométrica cis-trans é, primeira hipótese, que desenho mais chatinho. Esse desenho não mostra se a ligação é dupla, se é simples, se é tripla. Temos que contar. E repare, vamos contar com toda a calma. Bem, veja que nós temos aqui neste canto COOH, a carboxila. Aqui é que está a chave desse composto. Uma carboxila, mais um carbono, ou seja, 3 carbonos acabado em óico. Agora, propanóico, propenóico, propinóico. Vamos olhar essa ligação. Aqui nesse C temos 2 hidrogênios. Se o carbono é tetravalente, está morta a charada. Essa ligação aqui é dupla. Este carbono se liga por uma dupla ao outro carbono, por uma simples a esse hidrogênio e por uma simples a carboxila. Que temos então propenóico, porque temos uma dupla. Confira o desenho. A ligação dupla, os 2 hidrogênios, o hidrogênio e a carboxila, propenóico. E então, conta para mim, tem isomeria geométrica ou não tem? Você acertou. Claro que não tem os 2 hidrogênios iguais. Não tem isomeria geométrica. Vamos a mais um.
Novamente a mesma coisinha chatinha. Bem, mas eu já achei a dupla. Repare para essa ponta, CH3. A dupla não pode estar aqui. CH3 com mais uma dupla seriam 5 ligações. A dupla está aqui. H2C. Então aqui é uma ligação dupla. Nesse C temos um H e a cadeia continua. Podemos passar para o desenho. Repare, CH2, a dupla, CH e a cadeia continua. O que temos aqui? 1, 2, 3, 4 carbonos, com uma ligação dupla buteno. Temos aqui o 1-buteno. E aí, me diz você, temos ou não temos isomeria geométrica? Decidiu? Claro que não temos. Repare, os dois hidrogênios aqui são dois ligantes iguais. Não temos isomeria geométrica nenhuma. Vamos a mais um composto. CH3, a ligação dupla não está aqui. COH, nós conhecemos a carboxila, a ligação dupla não pode estar aqui, só pode estar aqui. CH, fazemos uma dupla, novamente CH. A cadeia prossegue para cá, a cadeia prossegue para cá. Podemos ver o desenho, olha só, C dupla C, um hidrogênio, uma carboxila, um metil. Está em suas mãos a decisão. Temos ou não temos isomeria geométrica? Você decide. Temos? Claro que temos. Repare, hidrogênio e metil, dois ligantes diferentes. Hidrogênio e carboxila, dois ligantes diferentes também. E vamos ao último composto desta série. Observe, HCC. Aqui é uma carboxila. CH2, um continuador de cadeia. HC. Esse carbono só está ligado a um hidrogênio para fechar a tetravalência. O que é necessário aqui? Me diz você? Claro, uma ligação tripla. Ligação tripla está fora da nossa praia. Não tem nenhum caso de isomeria geométrica ocasionado por uma tripla ligação. Veja o desenho completo. HC, tripla, CCH2, COH. Apenas para chatear você, vai me dizer o nome desse composto. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Ajudei você? 4. But. Tem uma ligação tripla. In. Tem uma carboxila. Oico. Butinóico. Será que o nome butinóico é suficiente? Se você diz butinóico, você já sabe onde está a tripla? Vamos conferir pelo desenho. Essa tripla poderia estar em algum outro lugar? Aqui certamente não poderia. Repare por quê. C, dupla O. Uma ligação com OH, 3, com mais uma tripla, 6. Bom, 6 eu tenho a certeza absoluta que é um pouco meio demais. Mas veja, essa ligação tripla poderia estar aqui. Claro que esses dois hidrogênios não estariam, passariam para cá e eu traria a ligação tripla para aqui. A ligação tripla ficaria 1, 2, entre o 2 e o 3. Da forma como ela está entre o 3 e o 4. Entre 3 e 4 eu falo 3 ou falo 4? Você lembra, eu falo 3. O nome inteiro desse composto, então, é ácido 3-butinóico. Mas é claro, ele não tem nenhuma isomeria geométrica. Veja novamente por quê. Eu não tenho ligantes a alternar. Quando há a tripla, é um único ligante. Eu não tenho alternativa, eu não tenho como trocar a posição dele. Logo, a ligação tripla é incompatível com a isomeria geométrica. Vamos a mais um exercício. O composto que não apresenta isomeria geométrica cis-trans repare sem olhar para composto nenhum. Se ele está dizendo o composto que não apresenta, a resposta é única. Só existe na lista um composto que não apresenta. Então, todos os outros devem apresentar. O meu medo nesse tipo de exercício é que você, quando acha um composto que tem, fica feliz e marca aquele. Cuidado, é o que não apresenta. Vamos então ao primeiro deles. 2-buteno. Vamos à estrutura do 2-buteno, a nossa figurinha carimbada da isomeria geométrica. Hidrogênio e metil, ligantes diferentes. Hidrogênio e metil, ligantes diferentes. É claro que ele tem isomeria geométrica. Vamos ver outro exemplo. 3-metil, 2-penteno. Bem, só desenhando. Vamos ver 3-metil, 2-penteno. 2-penteno, ligação dupla entre os carbonos, 2 e 3. 3-metil,
um metil no carbono 3. Vamos ver como é que ficamos? Um hidrogênio e um metil, dois ligantes diferentes. Um metil e dois carbonos, etil. Metil e etil, dois ligantes diferentes. Esse aí tem isomeria geométrica? Tem. A resposta é essa? Não, por favor, eu quero marcar aquele que não tem isomeria geométrica. Vamos à terceira opção. Terceira opção é o 2-metil, 2-penteno. Não se afobe, vamos ao desenho. Como é 2-metil, 2-penteno? 1, 2, 3, 2-penteno, ligação dupla entre o 2 e o 3. 2-metil, tem um metil no carbono 2 e acaba de estragar tudo. Repare, um metil aqui, um metil aqui. Pelo amor de Deus, será que você pensou que CH3 e H3C seriam dois ligantes diferentes? Por favor, esse aqui, metil e metil, dois ligantes iguais. Dois ligantes iguais, não importa o que temos aqui. Esse aí não tem isomeria geométrica, é essa a resposta. Deve haver mais uma opção. Repare, 2-penteno. Vamos a ela? 2-penteno. Ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Um hidrogênio e um metil, dois ligantes diferentes. Um hidrogênio e um etil, dois ligantes diferentes. Esse tem, mas foi só para completar o quarteto da múltipla escolha. A resposta já tinha sido escolhida na nossa terceira opção. Vamos agora a um último exercício. Quantos isômeros são possíveis com a fórmula molecular C4H8? Veja só, esse exercício é muito bom e é um exercício muito importante de fazer, porque na verdade ele envolve uma pegadinha. Vamos pensar em todas as hipóteses C4H8 antes de sair desenhando, que nem os malucos, as possibilidades de C4H8. Vamos com calma? C4H8, CnH2n. CnH2n pode ser um alceno, nós perdemos dois hidrogênios em relação ao alcano parente, C4H10, o butano, porque apareceu uma ligação π. C4H8 pode ser alceno. Agora, que mais que pode ser? Eu posso ter perdido os dois hidrogênios pela ciclização, pelo fechamento. Então pode ser um composto cíclico, um aparentado talvez de um ciclobutano. Vamos ver como é que é isso. Então olha só, primeiro vamos nos concentrar nos alcenos. Vamos para a tela. Veja bem, 4 carbonos em linha, uma estrutura linear de 4 carbonos, ligação dupla entre 1 e 2, um buteno. Essa é uma possibilidade, sem a menor dúvida. Vamos mais. Puxei a ligação dupla para o meio da cadeia e eu tenho agora o 2-buteno, ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Espera um instantinho. Me diz uma coisa, será que tem 3-buteno? Acompanha aqui. 3-buteno seria puxar essa ligação dupla para cá, pensando que esse seria o carbono 3 e esse o carbono 4. E seriam os carbonos 3 e 4? Tenho certeza que você percebeu que não. Seriam exatamente os carbonos 1 e 2. Então, com cadeia linear, eu tenho duas opções. O 1-buteno e o 2-buteno. Então, vamos agora tentar uma cadeia ramificada. Uma cadeia de 3 carbonos e uma ramificação. Me siga. Uma cadeia de 3 carbonos e um metil. Uma ramificação aqui no meio. 1, 2, 3 propeno. Um metil aqui no meio, isso aqui seria o metilpropeno. Repare que eu não posso puxar esse metil nem para esta ponta, nem para esta ponta, porque, como você lembra, não existe ramificação na ponta. Os alcenos, então, parecem ter se acabado. Para onde vamos? Vamos buscar agora os compostos cíclicos, vamos buscar os ciclanos. Se eu tenho que ter um total de 4 carbonos, eu posso pôr esses 4 carbonos no ciclo, originando uma estrutura como essa que você está vendo na tela. Repare, 4 carbonos, com as ligações todas elas simples, este é o ciclobutano. Temos ainda mais uma possibilidade, 4 carbonos ao todo. Eu posso gastar 3 com o ciclo e fazer um deles ser uma ramificação. Observe, ciclo de 3 carbonos, um metil como ramificação. Eu teria, então, o metilciclopropano. E parece que as estruturas se acabaram. Ou seja, teríamos o 1-buteno, o 2-buteno, o metilpropeno, o ciclobutano e o metilciclopropano. Um total de
5 estruturas. E agora eu deixo a pegadinha para você. São 5 estruturas mesmo? A resposta seria 5 compostos? O que você acha? Eu acho que... Bem, eu acho que não. Repare só, uma das estruturas não era o buteno, não era o 2-buteno, e o que eu te falei o tempo todo da nossa figurinha carimbada 2-buteno? 2-buteno tem isomeria geométrica, tem o cis e o trans. Então a resposta não é 5, é 6, cara. Olha só, o que nós temos então? O 1-buteno. O 2-buteno, na verdade, são 2 compostos, o cis-2-buteno e o trans-2-buteno. Aí, além disso, o metilpropeno. Então, alcenos são 4. Com os 2 ciclanos, mais 2, a resposta final é 6. Eu estou desconfiado, estou muito desconfiado que nessa eu peguei você. Mas consegui a minha ideia. Ninguém